Então vamos lá, meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou Valber Oliveira, analista judiciário da Justiça Eleitoral e professor de Direito Eleitoral. Hoje a gente vai fazer a correção do exame da ordem na parte de Direito Eleitoral, né? Foram duas questões, é a primeira vez que caiu aí o 38º exame da ordem. Vamos conferir, tá? Então vamos lá, a gente já começa com a primeira questão, a gente vai fazer assim, a gente vai dar o gabarito, né, faz rapidamente a correção e faz um leve apontamento, porque eu sei que muita gente está estudando para concurso, ou quem é advogado está acompanhando, a gente aproveita para dar uma pincelada na teoria, tá bom? A primeira questão, no ano anterior à realização das eleições, né, sempre no ano anterior, de eleições para cargos eletivos de deputados, para cargos eletivos federais e estaduais, os dirigentes dos partidos Alfa e Gama iniciaram uma tratativa para se aliançarem tanto nas eleições majoritárias quanto nas eleições proporcionais. Mas há dúvida em relação ao modelo a ser utilizado. Após consultarem a legislação de regência, concluíram corretamente que deveriam formar. Então, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber um aglomerado político, né? Só para lembrar aqui que a gente tem basicamente uma junção política ou uma agremiação suprapartidária, a gente tem dois tipos, a federação e a coligação, tá? A gente vai já fazer um apontamento sobre isso. Mas vamos direto para o gabarito para quem está esperando. Letra A. A coligação se extinguirá ao fim do prazo para ajuizamento da ação de impugnação ao mandato eletivo. Quase, né? Há uma pegadinha aqui, porque a coligação ela se extingue no dia da diplomação. E o prazo para propor a AIME, que é a ação aqui da letra A, é 15 dias após a diplomação. Então, não é até o prazo da AIME, sim até a data da diplomação que a coligação vai viger, tá bom? Então tá errado aqui a letra A. Letra B, gestão colegiada. Se quer existir isso, né? Agremiação suprapartidária ou é federação ou é coligação, tá? Então não existe gestão ajuntamento partidário, né? Essa aqui foi dada também. Não existe esse instituto no direito eleitoral. Sobrou aqui federação, sendo que os partidos devem permanecer filiados por no mínimo 4 anos, contados na data do respectivo ingresso. Verdadeiro aqui, letra D de dado, tá? Vamos lá para o fundamento rapidamente, vamos lá. Como eu falei para vocês, agremiações suprapartidárias existem dois tipos, federação e coligação. Eu vou te dar uma teoria, vou te dar aqui uma perspectiva geral desses dois tipos. A federação, ela tem uma natureza muito mais duradoura, de um projeto político duradouro. Por isso que ela deve ser formada e permanecer junto no mínimo 4 anos, que foi aí a nossa alternativa. Já a coligação, ela tem uma perspectiva, ela tem uma função muito mais eleitoral. Por isso que ela se inicia lá nas convenções partidárias e termina com a diplomação dos eleitos. Ela tem uma visão muito mais eleitoreira do que a federação. A federação não, ela tem uma pegada, né, mais de projeto político duradouro, por isso que ela deve permanecer no mínimo 4 anos, tá? Fundamento legal, coligação, lei das eleições, exatamente pela sua função, né, de ter uma perspectiva mais eleitoral. Então, é permitida a coligação, né, a formação de 2 ou mais partidos nas eleições majoritárias. Então, se cair na tua prova, você que é advogado, né, quando for prestar uma consultoria, já sabe que coligação só pode ser formada para o cargo majoritário. Desde as eleições de 2016, coligação apenas para cargo majoritário, não pode mais coligação para os cargos proporcionais, tá bom? E a federação, que foi a questão da prova, né? A federação ela pode ser formada por mais de dois, no mínimo 2 partidos, né? E os partidos que ingressarem nessa federação, elas devem permanecer ali federados no mínimo 4 anos. Se isso não for obedecido, eles vão sofrer a seguinte punição: a vedação de ingressar em federação e de celebrar a coligação nas 2 eleições seguintes e, até completar o prazo mínimo remanescente, supondo-se que é uma federação de 2 anos, por exemplo, ela vai ficar sem o fundo partidário, né, até o momento que ela desertou dessa federação, até o prazo final da federação. Se for 4 anos, vai ficar 4 anos sem. Se for 8 anos, vai ficar 8 anos sem, mas supondo-se que ela formou uma federação, saiu no 2º ano e eram 4 anos, ela vai ficar mais de 2 anos, né, o que é o tempo remanescente lá da federação, sem a utilização do fundo partidário, além de ser proibida de celebrar coligação ou federação nas próximas 2 eleições seguintes.
Tá bom? Então essa é a previsão aí do artigo 11A da Lei 9096, no mínimo 4 anos, né? Senão tem aquelas punições, a abrangência nacional, os partidos mantêm a autonomia, aplica-se a fidelidade e o funcionamento parlamentar da federação. Então a federação ela tem muito mais cara de partido propriamente dito, né? Coligação, aquilo que a gente falou, serve muito propriamente para a eleição, tá bom? Vamos lá para outra alternativa, né? A segunda alternativa, a segunda questão, desculpa. Helena, afiliada ao partido político Beta e candidata ao cargo de governadora do estado Alfa, consultou seu advogado a respeito da composição dos gastos, né? Então já teve uma de federação, agora financiamento de campanha. Mais especificamente sobre o pagamento dos honorários em razão da prestação de serviços advocatícios no curso e em razão da campanha eleitoral. Aí vamos lá, o que ele pergunta. Né? A assessoria respondeu corretamente que os referidos honorários advocatícios, né, estão incluídos nos limites? Não, não estão incluídos. A gente vai ver que tanto os honorários advocatícios quanto de contábeis, para fins de campanha eleitoral, eles não estão incluídos no limite de campanha, né, mas eles são tidos como gastos eleitorais. Letra B. São considerados gastos eleitorais, sim, e não estão incluídos no limite de gasto de campanha. Verdadeiro. Sobra aqui a letra B. Letra C. Pela sua essência alimentar, não tem relação com os gastos. Não. É considerado um gasto, mas não entra no limite de campanha. Tá? Letra D. Podem ser considerados gastos eleitorais caso o candidato assim declare. Não, né? Até porque o candidato não tem essa faculdade de declarar. Ou é gasto eleitoral ou não é. Nesse caso, os honorários é um gasto eleitoral, mas não entra no limite de campanha, letra B de bola. Tá, professor, o que é o limite de campanha? Bem, o limite de campanha, o teste de gastos, ele é definido em lei, você não precisa decorar, né? Ele é por cargo, então, por exemplo, a depender da cidade, prefeito é tantos milhões, vereador tantos milhões, presidente, governador, isso vai ser por cargo e vai ser divulgado em lei. Então, fica tranquilo que isso não precisa ser decorado, né? Vai ser definido em lei e vai ser divulgado pelo TSE. Então, supondo que para determinada cidade o limite de gasto é 5 milhões e o candidato gastou 7 milhões, ele vai pagar uma multa no que extravasar. No nosso exemplo, ele vai pagar 2 milhões, que é o que extravasou lá dos 5 milhões, tá bom? E é aquilo que a gente pontuou, né? Honorários advocatícios e contábeis não entram nesse limite de gasto e a gente tem um sublimite, que é com a alimentação. Então, do que o candidato gastar, ele só pode gastar no máximo 10% com alimentação e 20% do aluguel. Então tá aqui o teu fundamento da segunda questão, artigo 26, parágrafo 2º da Lei 9504. As despesas com consultoria e pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade serão gastos eleitorais, né? Mas não vão contar lá por limite de gastos. Então, se o meu limite de gastos é 5 milhões, eu posso gastar os 5 milhões e mais o gasto com advogado e assessoria contábil. Tá bom, meus amigos? Essas foram as duas questões, né? Vamos ver o que vem para uma segunda fase. Vai haver uma transição até que a segunda fase seja cobrada no exame da ordem, tá bom? Então, para quem não conhece meu trabalho, né? A gente toda semana publica aqui informativos do TSE com os julgados de direito eleitoral e noções de direito eleitorais e algumas correções de provas de concursos que vão acontecendo ao decorrer do ano. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, comenta aqui, né? Como é que você saiu aí na prova ou sugestões de pautas para próximas aulas, tá bom? A gente vai ter agora nessa terça-feira, tá? No dia 11, um aulão para quem está fazendo o concurso aí do TSE unificado. A gente vai fazer um aulão gratuito, tá? De direito eleitoral, tá bom? E não se esqueça que toda quarta-feira, para quem é advogado, para quem é prática forense, né? Acompanha a prática forense, a gente comenta aqui os principais julgados do TSE que são publicados na semana anterior, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.